vamos começar isso aqui. Quanto mais você olha para essa história, pior fica. Quem já trabalhou com publicidade ou já esteve envolvido com publicidade ou algo do tipo, inclusive eu já tive um projeto que envolvia publicidade, e todo mundo sabe, eu digo, quem é envolvido com qualquer coisa relacionada a esse tipo de coisa, entende que até mesmo uma simples sombra é colocada propositalmente numa propaganda. Tudo, absolutamente tudo numa publicidade é analisada antes de ser lançada, principalmente numa marca gigante como a Balenciaga. Todas as campanhas publicitárias devem ser aprovadas pelos departamentos de marketing, publicidade, jurídico, financeiro e assuntos regulatórios. E no fim, a equipe executiva que tem a palavra final. Do trabalho em mídia digital e nas filmagens de anúncios, a Balenciaga sabia que essa era a campanha e a aprovou. Existem storyboards, conceitos para aprovação, conversas sobre talentos. Eles que escolheram os menores que serviram como modelo, sem contar que passaram por múltiplas rodadas de edição após as filmagens e fotografias. Não tem cabimento. A questão aqui é muito clara. Quando você analisa tudo, você entende que isso aqui se trata de um ritual. E, gente, quando a gente fala de ritual, as pessoas precisam entender. Às vezes as pessoas querem explicações demais para entender essas questões de rituais. Quando a gente analisa, você pode ver vários casos criminais que serial killers, eles às vezes tiram a vida de pessoas como método de ritual. Existem várias situações, líderes de seitas, onde eles creem em várias coisas, acreditam em vários tipos de dogmas e coisas obscuras, e às vezes eles tiram a vida de determinadas pessoas, eles fazem rituais com sangue, porque aquela religião, aquele Deus, aquela entidade, seja o que for, aquilo que eles acreditam, exigem que eles façam as coisas daquela maneira. Nós estamos falando aqui de uma marca que, vamos dizer que no mínimo nessa campanha estava envolvido com algum tipo de religião, alguma coisa muito obscura, que exigiu especificamente que as coisas fossem colocadas dessa maneira. Aquele Baal na fita não é por engano. Aquilo ali não tem desculpa quando você olha a coincidência em todas as imagens. Eles simplesmente pensaram que ninguém ia perceber os detalhes, como muitas vezes em outras campanhas as pessoas não percebem. Mas dessa vez aqui, as coisas vieram à tona. Os rituais, eles podem ser muito mais sutis e eles também envolvem símbolos. As pessoas às vezes não conseguem entender isso e elas acham que pode ser uma coisa difícil demais para compreender, mas não é. Às vezes um símbolo é uma exigência daquele dogma que o indivíduo, que a marca em si acredita, sabe? Aquela coisa sobrenatural, espiritual. Se você acredita que isso tem poder ou não, isso não importa para mim, para você. A questão é o que eles acreditam e o que eles fazem em nome disso. Então, até mesmo, e eu falo porque eu já lidei com isso, eu atendo pacientes, vocês não têm ideia do que eu ouço. Eu vou dar um exemplo aqui muito claro para vocês, tá? Vamos supor que se eu seguisse alguma religião específica ou até mesmo algum ritual desse tipo. Poderia ser muito sutil aqui mesmo no meu cenário. Então, eu sirvo às vezes a alguém, sei lá, um sacerdote que fala, olha, para você ter sucesso, isso é uma coisa muito comum, inclusive, você precisa implantar algumas coisas no seu cenário. Então, por exemplo, eu coloco uma xícara aqui que vai passar um símbolo que a maior parte das pessoas fala, isso não tem nada a ver, não tem problema, não tem nada de errado, ou às vezes não é um símbolo escancarado, é um símbolo discreto, aí tem um símbolo aqui, tem outra coisa aqui, e todo vídeo eu gravo com isso, por quê? Porque aquilo ali é como se fosse um mantra, um amuleto. Então isso é muito comum em muitas empresas, em muitas marcas, isso vai de acordo com o que essas pessoas acreditam e com o que elas visualizam de acordo com o seu produto, com o que elas querem que ele alcance. E uma coisa precisa ser muito evidente na mente de vocês. De tudo que eu já estudei, de tudo que eu já vi, de tudo que eu ouvi, todos os rituais que envolvem menores são os mais valiosos. Por quê? Porque menores, quando a gente está falando de um indivíduo pequenininho, de um indivíduo que não tem conhecimento, que não tem essa complexidade, que não vê o mundo como nós, adultos, vemos, eles são muito inocentes. Então a inocência ela é muito importante para rituais, para pureza. É muito valorizado essa inocência envolvida em toda essa coisa mirabolante que qualquer marca ou pessoa possa exercer ou possa praticar. É por isso que tem religiões, muitas vezes, que também sacrificam animais, porque o animal ele tende a ser inocente e ele pode muitas vezes substituir até mesmo o sangue de um menor quando alguém não está disposto a traçar essa linha. Mas se você procurar no Google casos que envolvem rituais envolvendo menores aqui no Brasil, você vai procurar casos
inúmeros casos, dezenas de casos, às vezes gente, não era uma pessoa que tinha uma grande empresa, era alguém que simplesmente morava, que fez uma coisa no fundo de um quintal, sequestrou um menor que passou ali na frente e sacrificou, sabe? Isso, se você bater no Google, você vai ver. Tem um outro lado dessa mesma moeda. Esse exibicionismo doentio expõe que, mais do que tudo, é como essas pessoas estão tão distantes que elas não conseguiram imaginar a reação que isso poderia provocar. Sabe, é uma questão, às vezes as pessoas se perguntam, poxa, será que ninguém lá da empresa olhou e disse, gente, vamos, espera um minuto. Não é nem questão de alguém da empresa, alguém da cadeia de comando. É questão de que mesmo que alguém tivesse alertado, aquelas fotos já estavam determinadas, aquilo ali já estava decretado que deveria ir ao ar daquele jeito, porque isso veio do cabeça, isso veio de quem está no comando, isso envolve pessoas que estão por cima, não quem está embaixo. E aí também a gente pode analisar um outro contexto. Se a Balenciaga fizesse algo que ofendesse algum tipo de minoria, todas as celebridades, aliás, teriam cortado os laços instantaneamente com a empresa. Se fosse qualquer denúncia forçada de racismo, homofobia, qualquer outro de assunto que causa histeria midiática, todo artista e veículo de mídia estaria fazendo campanha de cancelamento e boicote. Mas como é rituais que envolvem menores, aí a mídia vem com as explicações. Veja bem, não foi de propósito, precisamos entender, se vocês lerem uma matéria que eu li no New York Times, é absurdo, eles querendo justificar, não tinha nem argumento. Não tinha nem argumento, inclusive eles até ocultaram algumas partes porque já não tinha como justificar o engano em um, o engano no outro, sabe? Não é apenas uma imagem, é todas elas. E são campanhas separadas, que aparentemente eram deslocadas, mas nós podemos ver que estavam interligadas. Quando Kanye West falou absurdo sobre os judeus, celebridades fizeram questão de repudiar e os empresários cortaram os laços com ele. Agora que a Balenciaga faz uma coisa dessa, as celebridades e os bilionários estão calados. A conta no Instagram não foi derrubada, porque deveria ser. Nós estamos falando aqui de algo altamente criminoso. Sem contar a forma como desvia a questão. Alguns veículos de mídia, inclusive internacionais, estão fazendo do assunto um tema sobre moda. E não tem a ver com moda se você acha as roupas ou os produtos da marca feios, bregas ou lindos. Isso aqui não tem nada a ver com isso, não tem a ver com gosto. Isso tem a ver com a exploração de menores, com as conotações descaradas apresentadas aos olhos de todo mundo. Tudo sobre a Balenciaga nesse caso é maldade. Não existe acaso, não é coincidência. Eles sabem muito bem o que estão fazendo, eles sabem muito bem o que fizeram. O trabalho sempre foi para essa normalização de envolvimento de menores com adultos. Isso eu falo há muitos vídeos com vocês, não é à toa que o infantilismo hoje é tratado como uma coisa super normal pela imprensa. Há pessoas que apresentam projetos no Congresso, tanto aqui no Brasil quanto em outros lugares do mundo também, para reduzir a idade em que o menor e um adulto podem se envolver, como se, não, sabe, o menor tem direito de escolha, sem contar que não é a mesma coisa, porque o menor ele pode ser manipulado por um adulto, sem contar que nós não estamos falando de pessoas normais, alguém da classe média, nós estamos falando de celebridades. A Kim Kardashian é um ser humano desprezível. A desculpa dela é esfarrapada. Mãe de 4 filhos, eu estou avaliando o meu relacionamento com a marca. Não, você está avaliando o cheque que a marca te dá. Eu duvido que ela vai cortar o relacionamento. A Nicole Kidman, que é uma mulher muito bonita, eu acho o cabelo dela lindo, mas não vale nada, não vale nada. Você vê como eles são hipócritas. Eles fazem campanhas condenando o que eles querem, mas isso que é uma coisa absurda. É uma coisa, assim, a SWAT deveria estar entrando no prédio da Balenciaga e prendendo todo mundo, levando todo mundo para interrogatório. Aquilo ali é tão absurdo, é tão repulsivo, sabe? A primeira coisa que você pensa, eu penso na quantidade de pacientes que eu já atendi que foram tocados na infância, passaram coisas horríveis nas mãos de adultos e nesse lado de exploração mesmo, exploração física, né? Porque eu tô condensando as palavras aqui. E aí você olha para uma coisa daquela que desperta 1001 gatilhos, que normaliza, entende? E aí ninguém faz nada. Vem essas desculpinhas esfarrapadas, ai, nós não vimos, foi engano. Você olha para aquilo, para aquelas imagens perturbadoras do ursinho. Você pensa, o fotógrafo, eu não me compadeço com o fotógrafo. Ai, eu não tinha poder de escolha, mesmo se isso fosse verdade, tá? Fingindo que eu engulo isso, que ele não teve poder de escolha nenhum. Era só você se recusar. Eu recuso o trabalho, e olha aí, não é porque eu tô com dinheiro jogando pela janela, não, porque não compactuo, já recebi proposta para fazer publicidade aqui no canal, vocês não fazem ideia, até para anunciar a casa de vidência e não sei o que, e eu mesmo falei, não,
não faz sentido com o meu público, não tem a ver com os meus valores, não vou aceitar, sabe? Eu recuso. Por que eles não podem recusar? Por que ele não pode recusar? Porque o dinheiro falou mais alto, eu não tô nem aí. Desde que eu receba, tá tudo certo. E é exatamente o que as celebridades como a Nicole Kidman, a Kim Kardashian estão fazendo. Ela vem com essa desculpinha, esperei a marca. Você esperou coisa nenhuma, você esperou pra ver se a água iria baixar, se as pessoas iriam esquecer e deixar pra lá. Ai, mas ela é mãe de 4 filhos, por que você não acredita? Gente, e daí que ela é mãe de 4 filhos? Ela podia ser mãe de 50 filhos, tá? É a mesma coisa que você dizer, ai, não, o cara é um serial killer, ai, mas ele é pai de 10 filhos. E daí isso não impediu que ele tirasse a vida de filhos de outras pessoas. Não tem nada a ver. Gente, o que mais tem são pessoas que não estão nem aí pros seus filhos. Sem contar que se você olhar a história dessa família, eles fazem tudo por dinheiro, por publicidade, eles só querem fama, ninguém vale nada ali. E você vê numa situação dessas, como são nojentos, como são pessoas que não estão nem aí para os outros, muito menos para os menores. Essa declaraçãozinha dela deve ter sido feita por um conjunto de advogados, uma curadoria muito grande. A da Balenciaga também, eles simplesmente entraram com esse processo para disfarçar. Ai, que é aquele processo ali da Suprema Corte, aquilo ali se chama mensagens subliminares, existe um efeito muito grande no inconsciente das pessoas, e isso não é uma coisa de teoria da conspiração, isso é um fato, porque com mensagens subliminares você trabalha o tempo todo com isso, em publicidade e propaganda, quem é do meio sabe disso, as cores que são colocadas numa determinada imagem são para causar um impacto. Gente, existe a psicologia das cores, procura, tem até um livro sobre isso, muito bom inclusive, você vai entender lá como cada cor, ela é programada para causar uma certa sensação, para despertar um desejo, um sentimento, algum tipo de motivação para fazer com que você fique atraído por aquele produto. Quando uma pessoa realiza uma compra, ela simplesmente não está comprando aquilo por um motivo qualquer. Ela já passou por uma série de mecanismos que ela não está consciente, mas que foram descarrilhados na mente dela para que fizesse com que ela chegasse até aquele momento de passar o cartão no caixa. Existe uma série de estruturas que são completamente planejadas para que você compre alguma coisa. Desde quando você vê o primeiro anúncio, o segundo anúncio, as indicações, as pessoas sugerindo aquilo para você, é tudo ramo muito bem preparado para que o mercado consiga vender o seu produto. Isso não é uma coisa ruim, mas da mesma forma como isso é usado para o bem, também pode ser usado para o mal. E por que pode ser usado para o mal? Porque quando você trabalha com a sexualidade, você vende, você desperta estímulos nas pessoas. Não é à toa que você pode assistir, gente, que tem vários filmes. Às vezes o filme é muito bom, é uma história assim legal e de repente tem aquela cena lá, nada a ver. Uma cena da pessoa sem roupa, aquela coisa super rápida que você fala, gente, pra que isso? Não exigia, a cena não exigia aquilo. Mas por quê? Para que isso consiga estimular, para que isso consiga fazer com que de repente a pessoa indique aquele filme de uma forma muito mais exacerbada do que ela normalmente faria, para que mais pessoas sejam atraídas para aquele produto, para que ou assistam aquilo no stream, ou então vão ao cinema. Quando você trabalha, você pode analisar, existe uma série de estudos aí que mostram cantoras que tentavam a carreira, tentavam músicas e elas simplesmente, às vezes, não conseguiam alcançar um grande público, um grande sucesso e, de repente, elas começavam a apostar em sexualidade. Roupas mais curtas, músicas mais picantes, poses sedutoras e elas, então, explodiram. Britney Spears, muitas pessoas internacionais fizeram isso, cantoras nacionais fizeram isso. Você pode ver hoje como os outdoors são colocados nas ruas, como são colocados nas avenidas. Às vezes é uma marca de um relógio, já falei isso aqui, às vezes é um anúncio de um relógio, mas tá todo mundo sem roupa, é assim, uau, aquela coisa, às vezes é um chinelo, um Crocs sendo anunciado, e tá quase todo mundo ali sem roupa nenhuma no outdoor. Isso não é por acaso, é porque isso vende. Então, com essa ciência na indústria de que quando o maior método para vender é envolvendo a sexualidade, simplesmente eles vão tentar explorar isso de diversas formas. E como hoje nós estamos em uma ascendência, uma crescente, onde pessoas cada vez mais estão sendo despertadas por desejos, tá, que envolvem menores, a coisa está ficando muito, muito perigosa. O número de predadores apenas cresce em qualquer lugar do mundo. E quanto mais isso acontecer, mais poder aquisitivo e financeiro essas empresas vão ter. É por isso que o infantilismo tem sido tão incentivado, porque o infantilismo é uma coisa que pode ser muito lucrativa. Não apenas menores usando fraldas, mas adultos também. E o trabalho é para normalizar tudo isso. Essa é a prioridade deles.
Não é à toa que é uma série de artes, tanto musicais, cinematográficas, sempre colidem com essas escolhas questionáveis. A Walt Disney colocou uma cena de nudez perturbadora em um filme chamado Bernardo e Bianca, de 1967. Se eu não me engano, o filme foi desenhado à mão. É perturbadora mesmo a cena. E quando a coisa veio à tona, a Disney teve que reconhecer. Se você bater no Google, a Disney reconheceu o problema, falaram realmente, não sei como aconteceu, eu não sei como foi parar aí, nós pedimos desculpa. Imagina, não sabem. E o que aconteceu? Quando a Disney reconheceu o problema, os jornalistas viraram bombeiros. Pasmem, até o maior portal de cinema do Brasil fez uma matéria disso há anos atrás para tapear a situação. Eles disseram que a mulher totalmente exposta no desenho deve ter sido colocada ali apenas como uma pegadinha, sim, tá pegadinha no artigo, por um funcionário que tentou fazer alguma graça. Então eles disseram assim, tem muito mais chance de ter sido uma pegadinha do que algo mal intencionado, sabe? Ai, uma mulher sem roupa aparece no desenho, é uma pegadinha, não é uma coisa mal intencionada, sabe? E ainda minimizaram o agravante nesse artigo desse site nacional, dizendo que ninguém percebia olho nu. Sabe? Então, tipo, em outras palavras, não tem problema se ninguém vê, deixa o monstro debaixo da cama. Gente, não interessa se ninguém vê realmente a olho nu, porque você vai ter que pausar a cena muito rápido para você conseguir ver. Só que o cérebro, ele capta. O seu cérebro, ele está captando tudo que você está vendo aqui. Você não está apenas me ouvindo. O seu cérebro, ele está pegando a cor da minha camisa, a cor da minha calça não aparece, mas tudo que está aqui atrás do cenário, todas as cores, todos os livros, você não vai ter noção disso conscientemente, mas o seu inconsciente está. E tudo isso está causando impacto em você. E esse impacto só é sentido a longo prazo. E muitas vezes não tem como ser medido especificamente através de uma trajetória muito simplista. Quando a gente pega para analisar alguém, é um conjunto de situações que trouxeram aquele indivíduo até este ponto. Há todo um caminho, algo que foi percorrido, um trajeto, e nesse trajeto existem várias condições que foram predispostas por uma indústria ou então por fatores orgânicos de situações que se desenrolaram uma atrás da outra. A Balenciaga acha que a sociedade está dormindo. E se estiver dormindo, a sociedade precisa acordar logo. Os ensaios da Balenciaga estão com mensagens claras, que é equivalente ao que serial killers fazem, deixando pistas para trás, porque é o prazer que eles sentem por serem diabólicos e precisam exibir isso de alguma forma. Eu vou dizer uma coisa, Balenciaga, ninguém acredita que isso foi sem querer. Deixem de conversa, seus ridículos. O que vocês fizeram foi um grande experimento para ver até que ponto vocês poderiam fazer o que quisessem e sairiam ilesos. E depois de tudo quanto é tranqueira e roupas milionárias indigestas que vocês produziram, vocês pensaram, chega, vamos escancarar. Porque o que a gente quer mesmo é isso, é abominação com menores e ver o que acontece. Eles não estão apenas vendendo bolsas de ursinhos horrorosos, estão vendendo a ideia de que o abuso de menores é algo normal e que precisa ser descriminalizado. E há um problema aqui, eles não estão sozinhos nisso. Faz parte de uma tendência social mais ampla em que a violência íntima de menores é glorificada e os fetiches são normalizados. Do fundo do meu coração, eu espero que essa marca entre em colapso permanente. Ah, mas tem pessoas que trabalham lá, que arrumam emprego em outro lugar. Isso aqui é um assunto muito sério. São pessoas que simplesmente não vão parar. Vocês podem ter certeza que se a marca continuar de pé, e provavelmente vai continuar porque esse escândalo precisaria tomar muito mais força do que está tomando, considerando que provavelmente a Nicole Kidman vai continuar fazendo publicidade, Kim Kardashian e mais meio mundo, então eles vão continuar com suas lojas por aí, eles vão executar mais e mais propagandas como essa, só que dessa vez eles vão ser mais espertinhos, eles vão tentar minimizar para que não sejam pegos no flagra outra vez. Se você gostou desse vídeo, eu espero que você se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, dá o seu like, passe esse vídeo pra frente, aqui tem a história toda, então eu espero que você tenha gostado. Esse é um assunto muito sério, precisa ser avaliado com muita atenção.
Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro, Perfeito Estranho. É um livro de suspense. Ele conta a história de um rapaz chamado Jack Wilbur que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto ele precisa enfrentar um serial killer que pode ser escondido em sua própria casa. O livro você adquire pelo meu site, ou pode falar comigo pelo Instagram. A entrega acontece para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. Eu tenho um grupo no Telegram, onde eu envio áudios, tem muita coisa legal. Aliás, gente, tem votação acontecendo lá no Telegram pro títulos dos vídeos. Então é muito bacana a sua opinião, aparece lá, entra, a gente tá tendo votação quase todo dia, tem sido uma troca muito interessante. Eu tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá, então tem muito vídeo bacana. A gente se vê no próximo caso e não esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal! Bella Thorne, atriz, modelo, cantora, escritora, empresária, mercenária. Ela fez milhões de dólares prometendo nudes que nunca chegaram. Como uma jovem artista pôde enganar tantas pessoas e ainda estar acima da lei? Nessa super estreia, você conhecerá a origem, a carreira, os segredos e a mudança drástica de uma história repleta de torções que vão te revirar o estômago.